Com base nas informações que Leilin obteve, vários dignitários governaram os diferentes continentes no mundo do purgatório. Embora o Ayu continente fosse o território governado pelas Naked ou Ager, havia um porto que adorava o Nefarious Filtbird nas proximidades. Isso só poderia ser algum tipo de teste e provocação. A cobra e o Nefarious Filtbird devem definitivamente estar em maus termos. Leilin assentiu enquanto recordava a cena em que ele atravessara a barreira do mundo do purgatório, mas tenho a impressão de que as coisas não são tão simples. Leilin acariciou o queixo dele enquanto pensava em alguma coisa. Aquele pai e filho, Gaigar e Gagardoli, estão bastante desconfiados. Como eram beholders, eles adoravam o antigo olho da provação. Este porto, no entanto, estava sob a proteção do Nefarious Filtbird. Mesmo que a entrada no porto fosse livremente permitida, ainda era um tanto estranho para eles virem para cá. É claro que, em uma era de piratas navegando em mar aberto, havia bens roubados, portos prósperos e livres eram áreas onde eles poderiam dispor deles com segurança. Se Port Elias pudesse abrigar até mesmo os piratas mais malvados e ferozes, permitir que os beholders trocassem aqui estaria bem. No entanto, Leilin ainda sentia que algo estava um pouco errado. Anteriormente, durante o ataque de Torrenbach e Ronwali, Gaigar-Doli tinha usado apenas as habilidades de linhagem de sangue exclusivas de sua raça, e não revelou nenhuma habilidade relacionada ao caminho das oferendas ou magia de besta de espírito. Era como se ele não soubesse nada sobre eles, e ele obviamente estava escondendo alguma coisa. Nesse caso, posso finalmente pôr esse plano em ação. Foi algo que eu originalmente fiz quando estava entediado, mas Leilin tocou o queixo. Mesmo que não tivessem vindo em sua ajuda, Leilin ainda poderia ter chegado ao porto sozinho. Gaigar-Doli só forneceu informações, serviços e uma carona para Port Elias, ajudando-os a lutar contra o Ronwali de Torrenbach e presenteando-os com seus recursos. Eles estavam agora equilibrados. Aiship, comece, ordenou Leilin. Bip. Missão estabelecida. Começando a conexão com insetos Stardust. Coletando informações, a voz robótica de Chip lealmente entoou. Uma multidão de luzes brilhantes piscou na frente de Leilin, transformando-se em uma tela. Uma variedade de sons foram transmitidos também. Depois de se despedir de Gaigar e Gagardoli, Leilin secretamente deixou para trás alguns insetos em seus corpos, para garantir que seu sigilo fosse mantido. Com nenhum dos dois tendo chegado à fase Eldar, o reino da estrela da manhã, eles não conseguiam nem mesmo descobrir os insetos da poeira estelar e muito menos se livrar deles. Neste momento, a tela ampliou uma cena. Em uma área semelhante a uma adega, a luz de velas laranja-amarelo tremeluziu, mostrando as grandes pupilas de Gaigar e Gaigar-Doli. HM. Isso. Leilin imediatamente se concentrou na cena com interesse. O Aiship analisou a comunicação da força espiritual, traduzindo-a em palavras exibidas na tela. Na parte de trás do porão havia uma terceira figura. Eles estavam vestidos com um grande manto que não revelava sua raça ou gênero. Essa pessoa parecia ter um status muito alto. Gaigar só podia se ajoelhar em um canto enquanto Gaigar-Doli relatava respeitosamente: meu senhor, desta vez não houve problemas com o transporte de nossos produtos. Embora tenhamos conhecido um Torrenbach e Ronwali, as baixas foram mínimas. Além disso, ao longo da rota comercial, encontramos um humanoide exemplar que se chamava LY. Não só ele tem poderosas habilidades mágicas, o que lhe permitiu encarar o Torrenbach e Ronwali de frente, ele também é proficiente em feitiços de alteração de metal. Gaigar-Doli não hesitou em trair Leilin, e nenhum pensamento de protegê-lo pareceu passar por sua cabeça. LY. Que nome desconhecido. Um poderoso humanoide. Não parece haver nenhuma informação sobre ele nos mares próximos. Uma voz robótica veio da figura encapuzada. Não obstante, seu tom mudou,
fazendo os tentáculos de Guy Gardoli tremerem. Você não está ciente de que, com base nas regras de nossa organização, você deve encontrar alguém igual ou acima do nível 3, você deve amarrá-los ou até fazê-los aceitar o batismo do olho sagrado, para que eles também possam sentir a grandeza do poderoso olho do julgamento antigo. Vendo este senhor prestes a se levantar, Gaigar, que estava ajoelhado no chão nas proximidades, de repente exclamou: "Meu senhor! A verdade é que já fizemos tudo o que podíamos para manter Mr. Ly por perto, mas ele parecia ser muito resoluto em seguir seu próprio caminho. Como estávamos com medo de que ele não iria agê-lo qualquer coisa, nós não o pressionamos mais para ficar." Gaigar imediatamente depois, Guy Gardoli se virou e gritou. O chicote de força espiritual já havia se formado. Infelizmente já era tarde demais. Você parece estar insatisfeito com a minha reprimenda. A figura sombria lançou a Gaigar um olhar frio. Junto com suas palavras, a temperatura no porão abaixada a HSS. HSS com um assobio aterrorizante. A imagem fraca de uma cobra gigante apareceu debaixo do manto, e abruptamente mordeu Gaigar. Paco ao olho grande e único de Gaigar, fechado em muitas veias sangrentas. Numerosos tentáculos recuaram, deixando apenas uma bola de carne, rolando sem cessar no chão. Meu senhor, eu te imploro, por favor, perdoe a precipitação de Gaigar. O olho gigante de Guy Gardoli rapidamente tocou o chão. Assegure-se de que isso nunca aconteça novamente. A figura negra parecia completamente calma enquanto observava Gaigar gritando e rolando no chão. 10 ou mais minutos depois, a cobra gigante finalmente retirou os dentes e se dissipou em uma luz branca. Gaigar, rápido, peça desculpas e agradeça ao nosso Senhor por sua benevolência. Incontáveis gavinhas se estenderam do corpo de Guy Gardoli e ajudaram Gaigar a se levantar. Os olhos de Gaigar estavam agora cheios de medo, e a aura em seu corpo havia diminuído em força, sua alma evidentemente recebera algum dano. Muito obrigado, meu senhor. Gaigar se esforçou enquanto falava, até mesmo suas ondulações espirituais eram intermitentes. A figura negra moveu a cabeça, e seu tom mudou imediatamente. O transporte das mercadorias desta vez é muito importante. É um material importante que meu mestre precisa para resistir ao poder do caos. Portanto, não pode ser perdido. Embora você só tenha enviado as porções extras, isso não é ruim. Somos gratos pela bênção de nosso dignitário, o olho do julgamento. Gaigar e Guy Gardoli responderam solenemente. Depois de descansar aqui, envie esses suprimentos para o Ayu continente. Este porto é protegido pelo poder mau e caótico, e embora a maioria não espere que venhamos aqui e faça uso dele, nós ainda não devemos atrasar. A figura negra parecia sombria enquanto falava, e o par Beholder concordou. No final, como se de passagem, de repente perguntou: você verificou as origens dessa Ly? Ouvindo o tópico que fez com que ele fosse punido novamente, Gaigar recuou enquanto Guy Gardoli ria ironicamente. Ele parecia bastante misterioso para mim. Enquanto ele não era ignorante sobre o mundo do purgatório, havia algo fora. Recebia informações da Cidade Santa. O dignitário do Ayu continente, o poderoso governante de todas as cobras, secretamente criou uma recompensa, oferecendo uma grande recompensa por um mago de outro mundo. A sombra negra de repente trouxe outra coisa, e apenas a gigantesca Guy Gardoli olho piscou. Meu senhor acha que Ly poderia ser um mago de outro mundo? Só posso dizer que é uma possibilidade. Não importa quão pequenas sejam as chances, ainda vale a pena investigar. Afinal, as recompensas do governante são muito generosas e nossa organização está em bons termos com a Cidade Santa. Como seus aliados, é nosso dever ajudá-los, certo? A figura negra, em seguida, olhou para Guy Gardoli. Desde que ele vai ficar em Port Elias por um tempo, levar-me a sua localização para que possamos visitá-lo e proceder com a verificação final. Entendido,
Meu senhor Guy Gardoli curvou-se respeitosamente. A tela se apagou e Leilin ficou em silêncio. Depois de um longo tempo, um sorriso irônico apareceu em seu rosto, como esperado. Parece que, por mais cauteloso que seja, é fácil de ser visto. Eu não posso mais usar essa aparência. Essa identidade atual era o que Leilin pretendia usar enquanto aprendia os costumes do mundo do purgatório. Uma vez que ele aperfeiçoasse seu discurso e pudesse se misturar com os nativos, essa aparência seria então abandonada. Agora, no entanto, ele tinha que fazer isso antes do planejado. O que eu nunca esperei foi que algo que eu tinha criado apenas como precaução se tornaria útil para mim. Leilin parecia sombrio. Além disso, poder maligno e caótico. Não eram essas as características do Nefarious Filtibird. Com base nas batalhas com o Trials EYE em vários mundos, não me surpreende que as organizações que pertencem ao Trials EYE tenham más intenções em relação a esse porto. Além do mais, parece que eles até têm apoio das organizações do continente das Granizinhas. Ele fez o melhor que pôde para ligar os pontos. Parece que Guy Gardoli é uma pequena parte de um grande plano posto em movimento por uma organização subordinada do Olho da Provação. O momento certo para eu me envolver nisso. Embora eu estivesse preparado para mudar minha identidade, acho que é melhor fazer essa organização desaparecer. Leilin não tinha nenhum conflito de interesses com Guy Gardoli antes, então ele naturalmente não se importava em ser gentil com eles. Agora, no entanto, desde que foi revelado que eles ameaçariam seu núcleo, ele não teria pena deles. Ele decidira eliminá-los. Eu não posso fazer isso sozinho. O alvo é simplesmente muito grande. Deveria haver uma maneira melhor. Talvez esta seja uma oportunidade? Uma oportunidade para se infiltrar em sua organização e entrar no núcleo do continente de granizo. Os olhos de Leilin brilharam. Este era um território protegido pelo Nefarious Filtibird. No momento em que os protetores do porto descobriram que havia um bando de crentes do Olho do Julgamento conspirando contra eles, como seriam as consequências? Não havia necessidade de informações precisas. Apenas espalhar alguns rumores enganosos seria o suficiente para os dois lados se tornarem hostis e até atacarem uns aos outros. Não importa qual seria o resultado da batalha, eles definitivamente não teriam tempo de pensar no paradeiro de Leilin.